Então, pessoal, voltando com o nosso canal do YouTube, focado na contabilidade de custos, conforme tinha prometido no primeiro vídeo, investi na questão de explicar para vocês o que é o exame de suficiência, como se faz, a importância desse exame e a contabilidade de custos dentro desse exame. Então, agora vamos efetivamente começar com a matéria, a parte técnica da contabilidade de custos. Não tem como, é impossível começar a falar em contabilidade de custos, trabalhar em contabilidade de custos sem a classificação de gastos. Isso aqui é a alma da contabilidade de custos. Você vai começar a estudar contabilidade de custos, vai estudar todos os métodos de custeio e sempre vai ter o quê? Classificação de gastos. Você vai ter que saber o que são os gastos, quais são, como eles se relacionam. Isso é extremamente importante, é basilar. Então essa aula aqui, pessoal, é extremamente importante. É muito difícil dar continuidade nos estudos sem essa aula aqui. Então nós vamos começar hoje classificação de gastos, o que são os gastos, o que é um gasto, efetivamente. Então, o gasto, a própria palavra gasto, ela já te dá assim, uma sensação, uma impressão do que é gastar. E é efetivamente isso. O gasto é tudo aquilo que você gasta, são os sacrifícios financeiros que você arca na sua empresa, que a sua empresa tem para produzir, para sobreviver, para fazer alguma manutenção. Então, é aquilo que a sua empresa gasta, aquilo que ela, o sacrifício financeiro que ela tem, que pode ter o quê? Vários cunhos, várias classificações, dependendo de onde esse gasto é aplicado dentro da sua empresa. Então a palavra gasto é uma palavra genérica que tem várias subdenominações que vão ajudar você a estruturar, a estudar e a pensar a contabilidade de custos dentro desse contexto. Então a palavra gasto, quando eu falo gasto, fica muito solto. No dia a dia, claro, o gasto ele pode ser aplicado de várias maneiras, mas no nosso caso, tecnicamente, na questão empresarial, que é o que nós estamos cunhando aqui, o gasto é uma palavra genérica, ele não quer dizer muita coisa. Então você vai ter que dizer que tipo de gasto é, para que eu possa saber onde alocar, para que eu possa saber gerenciar esse gasto, para que eu tenha um rendimento melhor. Então, e a prova, que é o nosso foco aqui, como ela vai cobrar esse gasto de você, o que ela vai querer que você saiba e tudo mais. Então vamos lá, o gasto, já expliquei para você, o sacrifício financeiro que a empresa arca para sobreviver, para produzir, para comercializar, dependendo do ramo que ela atua. E quais são os tipos de gastos? Olha lá, investimento, custo, despesas, perdas e desperdícios. Esses aqui são os tipos de gastos que a empresa possui para exercer a sua atividade. Dentro da sua atividade, ela vai tendo gastos que, dependendo de onde eles são inseridos, onde eles estão acontecendo, eles vão ter essa denominação aqui. Então, começando pelo primeiro, o que é um investimento? Investimento é uma palavrinha mágica aqui, que vai te ajudar muito na prova. Então, o investimento ele está ligado à palavra compra. A palavra compra, ela sempre vem ligada ao investimento. Então, o que é o investimento? O gasto e investimento. Aquisição de um ativo que venha compor o patrimônio da empresa, que tem a função de gerar um benefício futuro. Então, o teu investimento, ele vai estar onde? No teu ativo, no teu ativo da empresa. Então, o investimento é o ato da empresa adquirir um bem, adquirir matéria-prima, adquirir um automóvel, adquirir móveis. São ativos que venham a compor esse patrimônio da empresa que tem a função de gerar um benefício futuro. Então, a dica, fica lá, compra, aquisição, essas são as palavras que acompanham o investimento dentro de uma questão de prova. Então, às vezes eles podem confundir você entre um investimento e um custo, por você achar que a compra de matéria-prima é um custo. Não, a compra de matéria-prima é um investimento. Você adquiriu a matéria-prima e não utilizou ela. Você adquiriu a matéria-prima, ela ficou lá no seu estoque, ela é o quê? Um ativo circulante, um investimento. Agora, a partir de um momento que essa matéria-prima que foi adquirida, comprada, que era um investimento, quando ela for utilizada, ela vai passar a ser um outro tipo de gasto, que nós vamos ver. Então, dependendo de onde aquele insumo, aquele equipamento foi adquirido, onde ele vai ser usado, ele vai ter uma denominação também. Então, investimento, pega lá, essa dica é fatal. A palavra compra, a palavra aquisição e não utilização do bem. O ato só deu adquirir aquele bem, isso é a compra. Eles pegam muito nessa questãozinha ali. Então, compra, aquisição, investimento.
Ok? Beleza? Não confundam isso. Cai na prova, já vi várias questões confundindo investimento com custo, né? Então, onde é que tu vai diferenciar ali? Compra, aquisição e por aí vai. Não é utilização. Normalmente o que? Os investimentos vão gerar outros gastos de manutenção, de depreciação, de combustível, de manutenção, o que seja, mas não é ele. Ele é um investimento. O que ele gera é outra questão. Ok? Vamos para o segundo. E o mais conhecido, o mais importante, o nome da disciplina, então, o custo. O que é o custo? O custo é um gasto, nós vimos, é um tipo de gasto, mas para que ele serve, o que ele compõe? Então, o custo, ele é o gasto ligado à atividade fim da empresa. Então, o que é a atividade fim da empresa? É aquilo que ela foi criada. Uma indústria, o custo está ligado ao quê? A sua produção. A indústria serve para produzir produtos. Uma empresa de serviço, os custos estão aonde? Os custos estão lá na prestação de serviço. No comércio, os custos estão na mercadoria, né? Então tem essas questões que vão diferenciar. No próximo vídeo nós vamos destrinchar um pouco mais essas questões. Mas o que é um custo? O gasto ligado à atividade fim da empresa. É o gasto que eu tenho para executar aquela atividade que a empresa se propõe a fazer, né? Então o custo está ligado àquilo que eu desenvolvi, como eu falei, na indústria, na produção e por aí vai, em determinados momentos, né? Nós vamos ver no próximo vídeo que os custos eles podem ser diretos, indiretos, fixos, variáveis, dependendo do setor e por aí vai. Então nós vamos fazer esse nível de detalhamento no nosso próximo vídeo, o terceiro vídeo, que vamos pegar os gastos aqui, vamos assim explodi-los, né? Porque eles vão ter detalhamentos que vão nos ajudar a gerenciar esses gastos dentro das empresas. Ah, mas por que isso? Por que eu tenho que botar fixo, variável, direto? Por que existe isso? Porque os métodos de custeio trabalham com essas informações, com esses gastos aqui, de maneira diferente. Então eles necessitam dessa diferenciação, se é fixo, se é variável, se é direto ou indireto, se é controlável, se não é controlável, para gerenciar e gerar a informação contábil precisa e necessária. Beleza? Então, custo, gasto ligado à atividade fim da empresa, né? Normalmente são os maiores gastos que as empresas possuem. Beleza? Então lá custo já matado pela gente também. E as despesas? Normalmente, como eu falo, a nomenclatura ela tem que ser pensada e por que ela existe. No dia a dia, na nossa vida, tudo pode ser custo, tudo pode ser despesa e por aí vai. As pessoas utilizam isso de maneira não errada, não é errado, né? Mas isso da maneira que quiser. Mas aqui nós temos que entender muito bem a diferença entre esses gastos para que a informação contábil não saia errada. Isso é extremamente importante. Então, o que é a despesa? Que tipo de gasto que é esse? Então, é um gasto que tem a função de trazer a receita para a empresa. O que é isso? Por exemplo, se eu pensar lá numa indústria, o custo é o que está fazendo o produto. Está montando, elaborando. A partir do momento que o produto fica pronto, a despesa assume dali para frente. A despesa vai pegar aquele produto, vai vender, vai entregar, vai faturar, vai, né, divulgar, vai fazer uma assistência técnica. Então, a despesa é isso. A despesa é o gasto que está na empresa, que tem a função de trazer a receita, de vender produto, mercadoria ou serviço, né, de fazer com que aquela atividade fim retorne financeiramente para a empresa. Né, está ligado normalmente onde que eu encontro as despesas? Na área administrativa. A área administrativa das empresas é onde estão as despesas. O gasto ativado que tem função de gerar e trazer a receita. Esse é o conceito de despesa. Nós vamos ver no próximo vídeo, juntamente com os custos, as despesas podem ser diretas e indiretas, fixas ou variáveis, né? Normalmente, eu trabalho com a classificação fixa e variável, que é onde os métodos de custeio vão mais trabalhar com essa classificação das despesas em despesas fixas e despesas variáveis. Mas a despesa, o gasto que tem a função de trazer a receita, está ligado aonde? Principalmente área administrativa. A área administrativa de apoio que está lidando a salvaguarda a atividade fim da empresa, que é gerada normalmente pelos custos. Beleza? Ok? Então lá, investimento, custo, despesa e agora perda. O que é uma perda? Eu gosto de falar da perda trabalhando um pouquinho já em conjunto com o próprio desperdício, né? A perda, ela é a utilização de um ativo, que seja uma matéria-prima, que seja um componente comprado pronto, que seja um equipamento, de maneira não planejada.
né, de maneira não intencional, não planejada e que vai te gerar o quê? A perda desse ativo, né? Tu não vai ter mais aqueles ativos à sua disposição. Então, ele é uma utilização de um ativo de forma errada, não intencional, que também pode não ser culpa sua e por aí vai. Por exemplo, eu tenho uma indústria, o meu estoque estava lá e fica na beira do rio a minha indústria, o rio encheu e todo o meu estoque se perdeu por causa da enchente. Isso é uma perda, né? Eu perdi aquele estoque. Eu tinha um caminhão na minha indústria, o caminhão não tinha seguro, capotou lá numa viagem e perda total. Perdi aquele ativo. Mas precisa ser tão drástico assim, só tem exemplo drástico? Não, tem exemplos menos drásticos. Por exemplo, eu fabrico mesas de madeira e tudo mais. A chapa de madeira que eu compro dá para fazer 2 mesas e sobra 3% da madeira em rebarba e tudo mais que possa ser. Agora, quando eu boto para fazer efetivamente na linha de produção aquelas mesas, com aquela chapa de madeira, e lá no final eu for medir e sobrou 10% de madeira, essa diferença entre o 3% e o 10% são perdas. Porque a perda ela é não planejada, não intencional, né, e não traz valor agregado algum, né, pelo contrário. Então, a perda é aquela diminuição de ativos que eu tenho, não intencional, que não me traz valor agregado nenhum e que eu não consigo prever. É um acidente, ela acontece, eu não consigo nem mensurar normalmente o que ela vai me trazer. Então, por que eu gosto de trabalhar junto com o desperdício? Porque o desperdício ele é quase uma perda, só que ele é programado, ele é inerente ao processo que ele está inserido. Então, pegando o exemplo ali da chapa de madeira de novo, aqueles 3% que eu sei que vão sobrar, que já está planejado, que pela utilização daquela madeira, o computador desenhou lá na madeira, que o máximo que dá para fazer são 2 mesas e sobra 3%, aquele 3% desperdício. Porque eu já consigo incluir aquele gasto, né, no custo do meu produto, eu já consigo incluir aquilo para eu repor depois quando eu for formar meu preço de venda e por aí vai. Então a diferença a perda é não programada, não intencional, eu não consigo prever e não consigo medir. O desperdício, ele é programado, é inerente ao processo, mas importante, não traz valor agregado algum. Ele é um gasto adicional que eu tenho que saber mensurar para poder incluir no custo do produto para repor depois com o meu preço de venda. Mas a grande diferença, um é não intencional, o outro é intencional. Um eu consigo prever, esse aqui eu não consigo prever, né? Esse aqui eu consigo mensurar esse valor que eu estou desperdiçando, e a perda não. A perda, né, eu posso mensurar depois, por aí vai, mas eu não vou incluí-la no custo do meu produto. Ela não faz parte do custo desse produto, ela não faz parte do projeto desse produto. O desperdício já faz parte. O desperdício já está contemplado, ou deveria estar, pelo menos, mas no contexto, no conceito dele, principais diferenças: programado, não programado, intencional, não intencional, mas nenhuma das duas agrega nenhum valor ao produto. O desperdício é um gasto adicional que está ali no produto, porque é inerente ao processo, não dá para utilizar aquela matéria-prima 100%, é muito difícil. Então eu calculo esse desperdício, insiro esse gasto e vou repor lá na frente se for necessário. É claro. Então, recapitulando, voltando um pouquinho, vimos que o gasto é um sacrifício financeiro que a empresa arca, né, para a sua atividade, para todo aquilo que ela vive, e ele se subdivide em investimento, custos, despesas, perdas e desperdícios. Vimos cada um deles, né? No próximo vídeo nós vamos explicar um pouco melhor cada um deles, inseri-los nos seus devidos contextos, também explodir alguns como custos e despesas que eles têm algumas minúcias e classificações um pouco mais avançadas que necessitam ser trabalhadas, são de extrema importância para a prova, né, para o exame que nós estamos trabalhando. Então vamos trabalhar isso no próximo vídeo. Então, como eu falei, a nossa sequência vai ser teoria e a prática. Agora nós vamos resolver algumas questões, né, de exames anteriores, para que possamos praticar e trabalhar, e também já vai uma explicação aí para você. Então nós temos aqui a questão do exame de suficiência de 2012, né? Vamos ler comigo lá. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então o que ele quer aqui? Ele vai dar um conceito para você e na segunda
Na segunda coluna vai estar o tipo de gasto e ele quer saber se você consegue identificar a correspondência entre o conceito e o devido gasto. Beleza? Vamos lá comigo. Ó. Primeira, bem ou serviço consumido com o objetivo de obter receita. Pensa lá, já trabalhamos esse conceito aqui hoje. Bem, serviço consumido para obtenção de receita. Pô, qual é o gasto que tem a função de trazer a venda para mim, de vender, de entregar, de dar assistência técnica, de fazer isso pelo meu produto, mercadoria ou serviço? Despesa, pessoal. Essa é a despesa. A função, ele botou aqui o conceito da despesa. Então não tem como errar, né? Botou ali o conceito da despesa. Então pode ver lá, ó, o número 1 vai ficar na despesa, que é o terceiro o conceito de gastos ali. Então bem tranquilo. Se eu olhar lá, ó, eu já fiquei entre a alternativa B e a alternativa D, que tem a despesa como penúltimo fato ali. Depois, na sequência, olha lá, número 2, gasto ativado. Sempre que eles falam em gasto ativado e não dão nenhuma continuação nesse conceito, nessa situação, ele está falando de investimento, mas é sempre. Por quê? O que ele quer dizer com gasto ativado? Ele está falando naquela situação do investimento poder ou não trazer um retorno futuro. Tá? Então, a 2 ali, ó, gasto ativado, vai estar lá no último tipo de gasto, investimento. Se nós formos olhar ali, já temos a resposta, né? Na alternativa já está fechada ali. Letra B, 4, 3, 1, 2, sequência de resultados. Mas vamos só, antes de terminar, já temos a resposta, mas vamos entender o porquê, né, que são essas respostas ali. Olha o 3 lá, ó, pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço. Então olha a diferença. Não é que eu estou adquirindo um bem, isso seria um investimento. Eu estou pagando o bem que eu adquiri. Então isso é um desembolso. Então são nesses pequenos detalhes que eles vão procurar derrubar você, candidato. Ele fala assim, pagamento referente à aquisição. Então a aquisição foi um investimento e esse pagamento foi um desembolso. Então lá a letra 3. E a última, aí ele já está, né, o conceito de custos também ali bem claro. Bem ou serviços empregados na produção. Então quando eu falo em produção, quando eu falo em indústria, quando eu falo em manufatura efetivamente, eu estou falando de custos. Então questão 1, exame de suficiência 2012, letra B. Letra B, questão relativamente simples, mas questão que cai, e se tu não souber esse quadrinho aqui, vai te derrubar, né? Então tem que entender a diferença entre despesas e custos, que é onde eles pegam muito, e a parte de investimento e custo também é bem trabalhada, bem forçada, bem esquematizada. Beleza? Vamos para a questão 2 então? Olha lá, questão 2, pô, bem atual, ó, do exame de suficiência de 2015-2. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes gastos mensais. Qual é o tchan dessa questão aqui, ó? Vamos pegar as alternativas e vamos classificá-las já, como a gente fez aqui, ó. O que é? Se é investimento, se é perda, se é desperdício, se é custo. Classificando ali, vamos matar tranquilamente. Então lá, ó, primeira, olha comigo, aquisição de matéria-prima no período. Lembra que eu falei, qual é a palavra mágica do investimento? Aquisição ou compra. Então, o primeiro ali, aqueles 25 mil reais de gastos são investimentos. Aquisição ou compra, mata a charada. Fechou? Segunda, comissão devida aos vendedores pela venda de produtos no mês. Quando eu falo em comissão, está ligado à venda. Pensa comigo, qual é o gasto que tem a função de trazer a receita para a empresa? Despesa. Então, comissão, venda, receita, despesa. Então, a comissão de vendas é uma despesa. Então, primeiro investimento, olha lá. Segunda, despesa. Terceira, tributo sobre o lucro. Quando eu falo em tributo, quando eu falo em impostos, eu estou falando de despesas. Sempre estou falando de despesas. Terceira, despesa. E o quarto, imobilizado adquirido. Olha lá, compra, aquisição. Estou falando de investimento. Então, classificamos ali. A primeira, investimento, despesa e investimento. Então, classificou, pessoal? Não tem erro. Mata lá. Vamos ler as alternativas juntos ali, ó. Primeira, o total dos investimentos é de 60 mil reais. Pô, muito fácil, olha lá, ó. Primeiro é investimento. A segunda é investimento, quanto é que dá? 85 mil. Tá fora. Tá errado. A letra A tá errada. Letra B, o total dos investimentos é de 60 mil.
De novo, pessoal, o mesmo erro, a mesma tentativa de te confundir apenas com a aquisição do imobilizado com o investimento. Então não é. Letra C, o total dos investimentos é de 85 mil. Ó, até aí está correto. Somando 25 mil da aquisição da matéria-prima com o imobilizado adquirido de 60, 85. Beleza. Mas assim, ó, dica, lê até o final. Não fica na metade da questão e achou que já matou a charada ali. O total das despesas é de 7 mil reais. Vamos ver. Comissão é despesa? É 5. Tributos é despesa? É 2. 5 mais 2, 7 mil reais. Então ali, ó, letra C é a correta da questão 2. Exame de 2015-2. Foi feito pertinho aí, um pouquinho de tempo atrás só, pessoal. Então, questão onde? Com aquele esquema que eu coloquei no começo da aula, mata tranquilamente, né? Então, classificando os gastos de maneira nem muito aprofundada, uma questão tranquila, letra C está feito lá. Então, vamos dar continuidade, fazer mais uma questão. Terceira, exame de suficiência, só que técnico em ciências contábeis. Então, lá. Às vezes o pessoal fala, pá, uma questão de técnico para bacharel, às vezes a questão para técnico tem um grau de complexidade até maior, né? Os avaliadores fazem isso, não sei porquê, também não sei se é para testar bem o técnico também, pode ser. Então ele fala lá, ó, questão técnica em ciências contábeis 2012-1, primeira prova de 2012. Uma indústria que utiliza todos os seus equipamentos para a elaboração de 3 produtos distintos, em seu último relatório apresentava, entre outras, as seguintes contas. De novo, um exercício onde eu tenho que classificar os gastos para responder. Classificando vai ficar muito tranquilo. Então vamos começar nessa sequência ali, ó. Comissão de vendedores. Pega lá o negócio. Comissão tá ligado o quê? A venda. A venda é uma função de quem? Da despesa. Então, comissão, despesa, matamos lá. Depreciação, perda de valor com o tempo pelo uso, de máquinas e equipamentos da unidade fabril. De novo, falei em fábrica, falei em indústria, falei em fabricação, falei em fabril, é custo. Depois nós vamos ver que tipo de custo que é, mas é custo, tá? Então, depreciação de máquinas, custo. Depois, FGTS sobre o mão de obra da produção. Falou em produção, custo. Então, esse FGTS ele vai fazer parte da remuneração do operário, lá da pessoa que está trabalhando dentro da indústria na produção. Então, custo. Manda ver a sequência lá. Mão de obra na produção. Mesma coisa, né? O valor da pessoa que trabalha na indústria. Custo. Depreciação das demais bens da área administrativa. Vocês lembram bem? Lá no começo da aula eu falei. Onde as despesas se encontram? As despesas estão lotadas, locadas, armazenadas, inseridas na área administrativa. Então, depreciação dos bens da área administrativa são despesas. Bota lá do lado, vai riscando e anota bem. Salários da área administrativa. Despesas na área administrativa, salário da área administrativa, despesa. Bota lá. Matéria-prima consumida, não é matéria-prima adquirida, é consumida. Custo. Depois nós vamos ver que tipo de custo que é. Mão de obra, supervisão e movimentação da unidade fabril. De novo, unidade fabril. Quer dizer que esse gasto está lá na fábrica, está lá dentro. Custo. E por último, previdência social sobre mão de obra de unidade fabril. Mesma coisa. Vai compor a remuneração de um operário, de um gerente de produção que esteja lá dentro da fábrica, que esteja lá inserido naquele contexto de custos. Aí ele me pede no final ali, ó, no conjunto de contas de resultado acima, o total de custos e de despesas são respectivamente. Isso é extremamente importante, pessoal, essa questão do respectivamente. Aqui não aconteceu, mas tem questões que só trocam a ordem. Então, respectivamente quer dizer na sequência. Se ele quer saber primeiro, se ele quer dizer o quê? Custo e despesa. É isso que ele quer saber. Então, o primeiro número tem que ser o custo e depois a despesa. Parece ser bobo, derruba um monte de gente mesmo, porque o cara vai na emoção de achar o valor ali e às vezes está errado. Então, somando tudo que foi classificado como custo, deu 122.050. E somando tudo que foi classificado como despesa, 26.400. Isso dá o quê? Letra D. A letra D é a resposta correta dessa questão. De novo, questão complexa relativamente. Por quê? Porque ela pega as classificações, ela tenta te derrubar confundindo custos com despesas, com perdas, com investimentos, com desperdícios.
Então, tem que saber esse, né, chama aqui o beabá da contabilidade de custos, que é a classificação de gastos. Claro, ela é mais complexa que isso? Próxima aula, nós vamos trabalhar o detalhamento dessas classificações, níveis de fixos, variáveis, diretos e indiretos, né? Então tudo isso vai criar uma complexidade um pouco maior, mas extremamente necessários para a continuidade do curso e o que a prova vai realmente nos pedir, né? Vai ter essas questões. Então lá, pessoal, resolvendo aqui 3 questões de exames anteriores. Então vocês viram que rapidamente aqui nós passamos um conteúdo extremamente importante que cai. Esse conteúdo ele vai aparecer, pessoal, em todas as aulas. Ele permeia o conteúdo da contabilidade de custos. Por isso que essa aula, o nosso vídeo 2, não continuem daqui para frente sem voltar no vídeo 2. Ele é extremamente importante, ele é basilar para a continuidade. Senão você vai se perder, mas o que é isso mesmo? Que confusão que eu estou fazendo? Não. Até quando eu for explicar lá, olha, naquele vídeo nós vimos essa situação, é aqui que eles querem te pegar, tu não vai saber. Eu vou sempre trabalhar linkando um vídeo com o outro para que os vídeos não fiquem isolados. A coisa seja uma continuidade e tenha interação entre os conteúdos. Até porque se você ouviu rápido, você possa voltar no vídeo que eu estou indicando para entender melhor aquilo ali e não ficar com conteúdo fragmentado, né? Então a aula de hoje, classificação de gastos, vimos os tipos de gastos que existem, diferença entre eles, como eles são alocados, onde eles estão inseridos, onde a prova pode te pegar, o avaliador pode te pegar, né? Principalmente aqui em investimento e custo, ele vai tentar te pegar. De repente, às vezes, ainda não vi, mas pode acontecer, pegar aqui na perda e no desperdício, né? Então isso pode acontecer também. Então vamos cuidar bastante nessas questões, vamos ler essa parte. No vídeo 3 nós vamos voltar um pouquinho, porque é sempre bom retornar e continuar para ter essas questões. Então, pessoal, obrigado pela audiência de novo, segundo vídeo, estamos trabalhando com conteúdo, continue estudando, indique para os seus colegas, lembre de novo, acho que é importante, o vídeo é gratuito, o conteúdo é focado na prova, nós vamos dar aqui sempre essas dicas de como resolver a prova, de como o avaliador vai querer ver, né, vai te pedir essa questão, então divulguem lá no YouTube, me perguntem, a nossa apostila está à disposição lá no nosso canal, curtam o canal, se inscrevam no nosso canal e venham trabalhar com a gente, discutir a contabilidade de custo, trabalhar. Eu já passei no exame de suficiência, mas eu quero me aprofundar em contabilidade de custos, nos procurem. Esse é o foco, trabalhar matéria, conteúdo de qualidade, de graça no YouTube, esse é o nosso mote, essa é a nossa ideia. Pessoal, obrigado pela audiência, até a próxima, curta o nosso terceiro vídeo que continua essa matéria para a gente fazer mais exercícios e aprender um pouco mais. Grande abraço, valeu!